deixa cair para ela pegar. Porque é assim que o Senhor faz. Mas tem que ter visão. Tem que parar de ficar comendo migalha. Tem que parar de ficar usando a boca para amaldiçoar. A boca tem poder sobre nós. Eu estou quase terminando, mas o Senhor... Eu só conto meus testemunhos quando o Senhor me autoriza. E o Senhor me autorizou aqui e pediu para eu contar esse testemunho. A boca tem poder. E um poder extraordinário sobre a nossa vida. A mesma língua que abençoa é aquela que amaldiçoa. Dentro da palavra de Deus existe chaves para destravar a nossa vida espiritual, emocional e financeira. Mas muitas vezes nós usamos a nossa língua para amaldiçoar nós mesmos. E eu me lembro de uma época que, bem no início do meu casamento, a minha filha estava com 1 ano e 8 meses. E eu passando algumas lutas ali. E um dia eu estava assim muito triste, angustiada. O meu marido, ele trabalhava e ele trabalha na Copasa, né? Ele começou ali como auxiliar de bombeiro, passou no concurso, então ele trabalhava muito. E nesse dia ele não voltou para casa, porque tinha uma rede arrebentada. Então já era mais ou menos umas 8h30 da noite e ela ainda não tinha chegado. E a minha mãe estava em Belo Horizonte, ia passar por uma cirurgia do fêmur, já era idosa. Então o médico pediu que todos os filhos estivessem ali. Os meus irmãos esteve na minha casa mais cedo e pediu ao meu esposo se eu poderia ir com eles para Belo Horizonte. E ele disse, não, tudo bem, está autorizado, ela pode ir. E combinaram de sair 2 horas da manhã. Mas quando foi 9h30, o meu irmão chegou. E buzinou e falou assim, bora para Belo Horizonte. Eu falei, mas vocês falaram para o Misael que a gente ia sair 2h30 da manhã. E ele falou assim, não, mas não tem problema, ele já autorizou, a gente vai mais cedo para chegar mais cedo, antes da cirurgia da mãe. Eu disse amém, né? Avisei a minha sogra, mas antes de tudo isso, já tinha anoitecido, eu estava assim muito chorosa, eu sempre fui muito chorona, eu sempre fui muito emotiva em tudo, tanto para comigo quanto para com os outros. E naquele dia eu estava muito chorosa e eu saí no espaço da minha casa, bem pequeno assim, que tinha um tanque, um banheiro e uma área bem pequenininha. E eu saí, olhei para o céu e disse assim, Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Eu acho que o Senhor não me ama mais. Porque se o Senhor me amasse, eu não chorava tanto. Porque se eu me amasse, eu não estava passando tanta luta, Jesus. O Senhor não me ama. E quando eu estava terminando a oração, meu irmão chegou. Eu peguei as coisas da minha filha, peguei a minha filha de 1 ano e 8 meses e entrei no carro. Era na época dos Mamonas Assassinas e o meu irmão tinha uma Brasília amarela, do teto, solar, aqueles negócios lá. E nós entrei, os meus 2 irmãos na frente, o meu irmão mais velho e o meu irmão do meio, Francisco e Divino. Eu entrei no banco de trás com a minha filha Thaís. Fomos para Belo Horizonte, irmãos. Quando estávamos chegando perto de Ribeirão das Neves, o meu irmão Divino adormeceu. E o meu irmão chamou ele, falou assim, ele falou, não, eu vou parar e vou lavar o rosto. E ele parou, pegou uma garrafa de água, colocou na mão, lavou o rosto. E o meu irmão, deixa eu dirigir, mas eu não deixava ninguém dirigir aquele carro. E ele continuou a viagem. E o meu irmão pegou o som, irmãos, o rádio do carro e começou a sintonizar. E o som, quando a fé pegou uma rádio, eu não sei se era um pastor, eu não sei quem estava do outro lado. Eu só ouvi dizendo, vocês que estão aí no carro, em viagem, levanta a sua mão para o céu e diga, Deus está conosco. Isso 2h30 da manhã. Nós levantamos a mão para o céu e dizemos, Deus está conosco. Foi só o que nós ouvimos. O rádio voltou a chiar, o meu irmão desligou e a gente continuou a viagem. Não foi 5 minutos, o meu irmão adormeceu e não virou para o lado que era uma barreira de pedra, mas virou para o outro. E do outro tinha no meio das pistas uma vala de uns 3 metros ali. Aí o carro pulou essa vala e continuou, e eu ouvi o grito dele, segura a Thaís porque vamos cair no buraco. Naquele momento o carro pulou meio fio e começou a descer, irmãos. E a gente batia a cabeça no teto e voltava. E tinha uma árvore muito grande no meio do despenhadeiro. E o meu irmão gritou, Deus, na árvore não. E naquele momento Deus tirou o carro da árvore. E eu acho que Deus
se afastou do carro. E eu ali, Deus me ajuda a sair. Saí daquele carro, sentamos na beira ali daquele carro. E o meu irmão Francisco olhou para mim e disse assim: irmã, Deus nos tirou de dentro desse carro. Deus não deixou nós morrermos. Você dá conta de subir? Vamos subir. E eu disse: dou conta. E meu irmão com a minha filha no braço, agarrada naquele escapinho, ele caía de um lado e dizia glória a Deus. Ele caía do outro e falava aleluia. Assim ele chegou até lá em cima. E quando nós chegamos lá em cima, meu irmão mais velho estava deitado no meio da BR, porque ele pensou que tinha matado todos os irmãos. E nós gritamos: divino, estamos aqui. Irmãos, naquele momento sentamos ali e o meu irmão tentando parar um carro para que nos levasse. A minha filha muito pequenininha, ela sentadinha, irmãos, com o cotovelinho assim no joelho e a mãozinha assim, e falando: mamãe, caímos no buraco. E eu falei: saímos vivas de lá, filha. Amém. E quando o carro parou, ele estava com uma criança da mesma idade da minha no banco de trás e cheia de balão, pastora Gleidiane. E ele parou e o meu irmão disse: você tem uma lanterna? E ele disse assim: lanterna eu não tenho não, mas eu estou armado. E o meu irmão disse: arma a gente não está precisando mais de uma lanterna, mas pode descer armado também. Aquele homem desceu do carro com a lanterna e desceu um pouquinho ali, depois do meio fio, e clareou lá embaixo. E na hora que ele clareou, ele viu o teto do carro. Na hora que ele viu o teto do carro, irmãos, ele voltou desorientado. E ele pegou a minha filha que estava no meio fio e colocou dentro do carro dele. E disse: eu vou te levar para Sete Lagoas, junto com a minha esposa e com a minha filha, para minha casa. Vamos te levar para o hospital e depois ligamos para o teu esposo e levamos você lá. E eu disse: não, eu vou para Belo Horizonte. Minha mãe vai ser operada amanhã. E se Deus propôs a minha vida, porque eu quero estar lá. Sabe o que eu vi naquele dia? Que quando Deus tem propósito, você não morre. Se prepara, se levanta, acorda desse sono da negligência. Quando tem propósito, não adianta o diabo lutar. Verdade, meu Deus, aleluia. Mas Deus ainda tinha mais. Ligaram para a Polícia Rodoviária Federal e eles chegaram. 2 viaturas. Quando nos colocaram dentro do carro, o motorista daquela viatura virou e falou assim: quando falou que aconteceu um acidente nesse lugar, nós deixamos um acidente de uma mulher que bateu em um cavalo e o cavalo matou ela imprensada, para vir para cá porque tinha criança. Porque nunca é para dar glória, porque nunca tirou nenhum sobrevivente desse lugar. Quando vocês chegarem na cidade de vocês, faz uma reza, uma missa para esse santo, porque ele é forte. Eu falei: eu sirvo o Senhor do Senhor, o Deus dos deuses. Então faz um culto para esse Deus. Está duvidando de quê? Se prepara, se posiciona. Não importa o que falam de você, não importa, só vai te ferir quem conhece a tua história. Porque quem conhece quem você foi não se agrada do que você se tornou. Quem conhece as lutas que você passou pensa que você não é merecedor do que Deus está te dando. Prepara, o noivo está às portas. O noivo está chegando. Aleluia, Deus, poderoso. Naquele dia o Senhor provou o amor pela minha vida, me poupou, e eu disse: Senhor, me perdoa. A partir de hoje eu vou fazer a tua vontade, a tua obra, e eu vou fazer do jeito que o Senhor ordenar. Tudo na minha vida é milagre. Eu tenho 2 filhas que são milagres. Tudo que eu tenho foi no joelho, porque o joelho ainda faz coisas extraordinárias na vida de mulheres de oração. Eu quero dizer para você que tem coisa que é só você. O azeite é seu, não tem como dividir. Tem como você ministrar na vida dos outros, mas tem coisa que é você e Deus. Tem coisa que Deus determinou foi para você. Para de querer se parecer com o outro.
meia-noite o noivo chegou e as virgens foram chamadas. Aleluia, Jesus. À meia-noite, aqueles que estão preparados vão ouvir o toque da trombeta e vão ser recolhidos dessa terra. Quando nós começamos a pensar sobre isso, nós começamos a entender o quanto é importante uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito. Eu quero te dizer, feche os seus olhos agora e imagine você olhar para a sua cama e não encontrar a tua esposa, olhar para o lado e não encontrar o teu marido, e você sair e não encontrar várias pessoas. Eu quero dizer que tristeza, que angústia, principalmente para aqueles que pregaram a palavra, para aqueles que louvaram, para aqueles que estavam na igreja todos os dias e vai dizer: Senhor, perdi a minha salvação, perdi a minha vida, perdi. Porque na hora que o noivo chega, tem que estar pronto, tem que ter azeite suficiente para acender as lamparinas. As tolas tentaram pedir azeite, mas não conseguiram. Foram comprar e enquanto isso o noivo chegou para o casamento. E a porta fechou. E depois que a porta fechar, pode gritar, que ela não vai ser aberta. Depois que o Senhor Jesus fechar a porta, pode gritar, pode chorar, pode se cortar, pode deitar no chão, pode fazer o que quiser, mas não terá mais como entrar. A porta fechada simboliza o juízo final e a impossibilidade de entrar no reino após o momento importante. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vigilância envolve atenção espiritual, comunhão diária com Deus, prática da palavra. Não é apenas uma atitude mental, mas inclui ações concretas, como o cultivo da fé, a oração, estudo bíblico, devocional, serviço cristão. Nossa vida diária reflete vigilância? Nossa vida diária reflete compromisso com a volta do Senhor Jesus? Nosso casamento reflete compromisso com o Senhor Jesus? Nosso compromisso com a obra de Deus reflete compromisso e vigilância com o Senhor Jesus? Se levante, se coloque de pé. Nossa vida diária tem que refletir essa vigilância. E eu te pergunto, como estamos cultivando a fé para não sermos pegos de surpresa? As tolas não puderam usar o azeite das prudentes porque a salvação é individual. Não tem como levar no bolso. Não tem como falar: Jesus, espera um pouquinho, que a irmã atrasou. Aqui pode até atrasar a entrada, porque um chega retardatário, mas no céu não tem jeito. É individual. Cada um é responsável por sua própria preparação espiritual.